Números inteiros. Surgiu com a necessidade de números menores que zero. Os números inteiros estão presentes no cotidiano das atividades humanas, para medir temperaturas, contar dinheiro, marcar as horas e assim por diante. A sua importância é indiscutível. A representação do conjunto dos números inteiros é assim: Z maiúsculo igual, e aí nós temos os elementos, números positivos e números negativos, tá certo? Os números positivos pertencem ao conjunto dos números naturais, e os números inteiros têm um subconjunto dos números negativos. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Outra representação é o simétrico ou oposto, que faz com que o zero se torne a origem desses números. À esquerda de zero estão os números negativos e à direita os números positivos. E para cada número tem um simétrico ou oposto, que tem a mesma distância em relação à origem, que é o zero. Por exemplo, o menos 2 é simétrico ou oposto ao mais 2. O que significa isso? Que ele tem a mesma distância. O menos 2 tem a mesma distância em relação à origem do mais 2. É por isso que ele é chamado de simétrico ou oposto. Aqui está outra representação, na forma de diagrama. Observem que o conjunto dos números naturais está dentro, então ele é subconjunto. E aí formamos então números positivos e negativos, né, na construção desse conjunto dos inteiros. E agora nós temos a representação na reta, tá certo? Que usa os mesmos parâmetros. O zero está no meio, que ele representa a origem, do lado direito os números positivos, do lado esquerdo os números negativos. E aí, se eu pegar dois pontos, por exemplo aqui o menos 3 e o 2, eu posso comparar esses números. Quem é maior? Quem é menor? Né? Observem que o sentido de valor aí é sempre no sentido da esquerda para a direita, tá? A ordem é crescente. Então, quem é maior? É sempre o número que está à direita. Portanto, o 2, tá certo? Para mim responder essa pergunta, para que a gente possa responder essa pergunta, quem é maior? O menos 3 ou o 2? O 2. Então, escrevemos como? Menos 3 é menor que 2, ok? Aqui está um exemplo em que eu posso utilizar o conjunto dos números inteiros na prática, que é muito importante isso para que a gente entenda como que isso faz parte do cotidiano da nossa vida. Então, eu na reta, né, que representa aí os números positivos e negativos, então é uma reta que pertence ao conjunto dos números inteiros. Esses números, neste exemplo, representam tempo medido em horas, tá certo? E os números negativos representam então o passado, o tempo que já aconteceu. O zero representa o presente, o agora. E os números positivos representam o futuro, o que ainda vai acontecer, tá certo? Então eu vou pegar um ponto aqui, no menos 4, ou seja, um ponto lá no passado, e aqui eu vou colocar o meu ciclista, tá certo? Ou seja, ele passou por esse trecho do trajeto, ok? Há 4 horas atrás. Depois eu vou colocar outro ponto aqui no meu trecho, né? No presente, no agora. Ou seja, ele passou agora ele está agora com a gente, ok? E um outro ponto que é no futuro, tá certo? Que é por onde ele vai passar ainda, né? De acordo com esse esqueminha, quantas horas o ciclista já percorreu? Então, a gente tem que se referenciar por onde a gente está. Que tempo que a gente está? A gente está no presente. A gente está na origem, então, no zero. Quantas horas ele já percorreu? De acordo com o desenho, ele já percorreu, então, 4 horas. Outra pergunta. Quantas horas o ciclista ainda irá percorrer? Bom, nós estamos no presente ainda. Nós continuamos no ponto zero. Quantas horas ele ainda irá percorrer? De acordo com o desenho, ele ainda irá percorrer 4 horas. Então, observem, gente, a importância disso, né? No caso aí de você fazer uma viagem, né? Quando vocês tiverem a oportunidade aí, de fazer as previsões corretas, né? De consumo, de tempo. Isso, né? É feito já em vários dispositivos que a gente tem pelo carro, no celular.
mas que a gente pode também fazer, né, essa previsibilidade aí utilizando a matemática, a física, tá certo? É isso daí, é a nossa aula de hoje, tá? Obrigado aí pela atenção, bons estudos. Se você não entendeu, volta o vídeo, assista de novo e até a próxima aula, tá? Valeu!